a gente tinha visto aqui, quais são os fatores que afetam esse CPP, esse parâmetro de empacotamento? Eu estou copiando aqui a figurinha só para a nossa guia. Tá? Bom, em termos da parte apolar, então, parte apolar do surfatante. Que a gente está, parte apolar é a parte cinza nesse desenho, então a questão é, quanto mais volumosa ela for, mais o empacotamento vai andar nessa direção, quanto menos volumosa nessa direção. Tá? Primeiro parâmetro importante é o comprimento da cadeia, então o número de átomos de carbono, então, basicamente uma cadeia de hidrocarboneto. Se eu tiver um surfatante de C12, cadeia menor, ele vai ser preferencialmente empacotamento desse tipo, já um C14, C16, C18, que é uma cadeia maior ainda, eu vou começar a favorecer o empacotamento nessa direção. Então, surfatantes de cadeia mais curta são os que são mais facilmente formam mais facilmente formam células esféricas, mas mais dificilmente eu vou conseguir fazer eles se empacotarem de uma forma diferente. Eu tenho que mudar outras propriedades. Quando o surfatante começa a ficar maior, o tamanho da cadeia polar começa a ficar maior, ele pode ter mais tendência de formar agregados desse tipo aqui. Tá? Um parâmetro que é muito importante é o número de cadeias, certo? Basicamente, os surfatantes vão ter uma ou duas cadeias, dificilmente mais do que isso. É possível sintetizar surfatante com três ou quatro cadeias, mas se vocês lembram da ideia do tetraedro, essas cadeias não vão estar orientadas no mesmo lado. Tá? Duas cadeias eu posso até organizar elas numa certa direção, já a terceira ou a quarta, pensando no tetraedro, elas vão estar orientadas na outra direção. Certo? Então não favorece a agregação. Tá? Surfatantes de duas cadeias são surfatantes que preferencialmente vão formar uma agregação do tipo cilíndrico. Tá? Então, se vocês imaginarem aqui um grupo polar e aqui as duas cadeias, preferencialmente eles vão ocupar um volume tão grande que eu não vou conseguir fazer elas ocuparem uma coisa tipo um cone. Tá? Então, surfatantes de duas cadeias formam agregados que formam bicamadas, né, fases lamelares, ou agregados que formam fases inversas. Tá? Tem a parte apolar colocada para o lado de fora quando eu tiver um solvente orgânico. Mas em água, dificilmente eu vou conseguir fazer uma micela esférica ou mesmo uma micela cilíndrica com um surfatante de duas cadeias. Né? O caso mais comum de surfatantes de duas cadeias que a gente encontra são os fosfolipídios. Então, os fosfolipídios, a maior parte deles, alguns fosfolipídios têm uma cadeia, mas a maior parte deles tem duas cadeias. Para a gente é importante que os fosfolipídios são os constituintes das membranas biológicas. As membranas biológicas são bicamadas, são fases lamelares que formam a membrana biológica. Certo? Então, naturalmente, os fosfolipídios vão se empacotar e vão se agregar formando bicamadas. Tá? A gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso no último tópico dessa sessão de associação. Tá? Então, o número de cadeias nesse caso é determinante. Dificilmente um surfatante com duas cadeias vai formar um agregado esférico, baixa probabilidade de ser um agregado cilíndrico, mas alta probabilidade de encontrar ele na forma de uma bicamada, tá? Formando uma fase lamelar. Outra coisa é mudanças na cadeia. Então eu posso ter ramificações, a gente até discutiu um pouco sobre ramificações na ideia dos surfatantes de baixa capacidade espumante, vocês lembram? Ramificações, então, aumentam o volume dessa parte apolar, se eu tiver grupos pendurados aqui. Uma outra maneira de fazer essa mudança é colocar ligações duplas. Principalmente se o surfatante estiver na forma trans. Então, um surfatante que tem ligação dupla é o ácido oleico. O ácido oleico tem 18 átomos de carbono, entre o carbono nono e o décimo ele tem uma ligação dupla. Tem até um slide anterior que a gente mostra a estrutura química dessa ligação dupla. Essa ligação dupla faz com que a cadeia tenha uma quebra. Ela não pode ser mais linear, ela vai ser cis ou trans, e essa quebra vai aumentar o volume dessa cadeia. Então, se a gente mudar o comprimento, um parâmetro importante, muito fundamental o número de cadeias, ou a presença, o volume da cadeia mudando com ramificações ou ligação dupla, eu posso favorecer que o surfatante forme um tipo de agregado para cá ou para cá. Tá? Então, a ideia aqui é tentar escolher, se tiver um objeto específico em vista, ou escolher um surfatante que tenha favorecimento de formar um certo tipo de agregado. Tá? Bom, sobre o grupo polar a gente já falou bastante, então no caso dos surfatantes em geral, o que interessa, na verdade, é a área efetiva ocupada por esse grupo polar. Então, não é tanto a estrutura química, aqui a gente está falando de estrutura química, não é tanto a estrutura química, mas é como esse surfatante se comporta quando ele está dissolvido em solução, principalmente se a gente tiver aditivo. Tá? Então, no caso de surfatantes iônicos, fundamental é a presença de eletrólitos, então é mais importante. Se eu tiver eletrólitos, eu tenho
Sem eletrólito eu tenho bastante repulsão, com eletrólito eu tenho menos repulsão, eu vou andar nessa direção de diminuir o volume da parte polar e com isso favorecer o empacotamento que pode passar de esfera para cilindro e eventualmente até para a formação de bicamadas. Tá? Uma outra maneira indireta de fazer é colocar, misturar o surfatante iônico com o surfatante não iônico. Seria uma maneira de diluir a carga. Então, de uma certa forma, eu não neutralizo a carga, mas eu diluo a carga colocando um componente não iônico, mas o efeito também é o mesmo. Certo? Nos surfatantes não iônicos, então basicamente os etoxilados, o que a gente tem, primeiro parâmetro importante é o tamanho do grupo etoxilado, então do mesmo modo que colocado aqui em cima, quanto maior for o tamanho do grupo etoxilado, mais volumoso ele vai ser, não tem como evitar isso. Então surfatantes que têm um número de EO alto vão favorecer preferencialmente estruturas de alta curvatura, que são esferas. Surfatantes com cadeia de EO menor podem formar estruturas desse tipo ou desse tipo. Tá? A maneira de mudar a área efetiva polar em solução com surfatante etoxilado não vai ser colocar eletrólito ou colocar co-surfatante, que isso não afeta. O que a gente pode fazer é mudar a temperatura. Tá? Então, surfatantes etoxilados, efeito de temperatura. Surfatantes iônicos, efeito de eletrólito. São o par clássico para mexer com esse tipo de estrutura. E o que a gente viu no fim da aula da gravação passada foi que se aumentar a temperatura, diminui a hidratação desse grupo EO, então diminui o tamanho desse grupo EO, diminuindo o tamanho do grupo EO, favorece a transição para essas estruturas para a direita, aqui, estruturas de menor curvatura. Tá? Bom, a última parte que eu queria comentar é uma estrutura bem importante que é formada por surfatante, também é um agregado, mas é diferente das micelas que a gente discutiu antes, que são os lipossomas ou vesículas. Esses são sinônimos, na verdade. Tá? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre ele. Eles são, na verdade, uma representação do que a gente encontra nas células, na membrana celular. Tá? Então, o que a gente tem, na verdade, são estruturas que são formadas a partir de estruturas lamelares, certo? Então, esses lipossomas aqui são estruturas lamelares, que são, a gente vai ver depois, tem que dar uma certa energia para o sistema para fazer essa dispersão, e com isso elas se fecham e formam uma estrutura que é uma estrutura razoável, normalmente esférica, que é composta por essa bicamada, que tem um compartimento interno aquoso e a parte externa é aquosa também. Então seria mais ou menos o modelo de uma célula. Tá? Um ponto importante, então a primeira coisa do que a gente viu anteriormente, surfatantes que vão formar preferencialmente esse tipo de estrutura são surfatantes com duas cadeias. Tá? Fosfolipídio é um dos casos, mas eu posso ter surfatantes sintéticos também. Tem vários surfatantes, os casos mais comuns de surfatantes catiônicos usados para amaciante, que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante, são surfatantes de duas cadeias também, eles também formam estruturas desse tipo aqui, formam lamelas. Tá? Bom, o ponto importante aqui é o seguinte, eu não consigo, como eu tinha discutido antes, formar uma micela com surfatante de duas cadeias. Tá? Não dá para, vou voltar na estrutura aqui, não dá para colocar as duas cadeiras, são muito volumosas, não dá para colocá-las dentro de uma estrutura esférica e é difícil de colocar numa estrutura cilíndrica. Então a primeira coisa que acontece quando tiver um surfatante de duas cadeias, ele não é solúvel, ele não aparece como solúvel em água. Porque o agregado que ele forma, na verdade, não é uma micela, não é nenhuma micela esférica, nem uma micela cilíndrica, uma micela alongada. O agregado que ele forma é uma fase lamelar, que é essa daqui, formada por bicamadas. Isso é uma coisa que é immiscível em água, isso aqui é um gel por si só. Tá? Então, quando vocês colocarem, se a gente colocar um surfatante de duas cadeias, de tamanho, cadeias que também comprimento longo, mais do que 14, 16 átomos de carbono, ele não aparece solúvel em água. O que a gente forma, ele pode hidratar, ele vai formar uma coisa que é um gel, que é essa fase lamelar. Tá? Mas esse gel não é miscível em água, eu não consigo dissolver esse gel em água. O que eu posso fazer é dispersar esse gel em água. Então, se eu der uma energia nesse sistema, parecido com formação de emulsão, por exemplo, que a gente vai ver mais adiante, se eu der uma energia para esse sistema, eu consigo quebrar ou destruir essa estrutura, na verdade não destruo, eu refaço a estrutura dessas bicamadas, e eu consigo fazer essas pequenas esferas fechadas que são os lipossomas. Então, os lipossomas, na verdade, são uma dispersão de fases lamelares. Tá? Por isso que eles são termodinamicamente instáveis. Então, sempre que se fizer uma dispersão de lipossoma, vocês lembram, a gente já discutiu esse ponto antes, eu posso ter sistemas coloidais estáveis, são as soluções micelares ou soluções de polímeros, e os outros são instáveis, são as dispersões em geral. Os lipossomas são uma dispersão. Tá? Na verdade, eles são termodinamicamente instáveis. Eles são formados dando energia para um sistema que era um sistema de bicamadas, de lamelas, e com essa energia nesse sistema, essas bicamadas se fecham e formam pequenas esferas que são os lipossomas. Tá? Eles podem durar muito tempo, você pode ter dispersões de lipossomas que podem durar até meses, dependendo do jeito que for feito.
mas sempre vão tender a ser parafases, eles são termodinamicamente instáveis. Então, para formar o lipossoma, o que precisa fazer? Eu preciso hidratar, misturar ele com água, isso não vai levar a uma dissolução, então eu só vou formar um gel, e depois eu dou uma energia. Pode ser uma energia mais baixa, simplesmente uma agitação mecânica ou num vórtex, tá? Ou pode ser uma energia mais alta, como por exemplo ultrassom ou extrusão. E aqui eu estou colocando para vocês, junto com esse material, um vídeo que descreve bem esses processos, então eu não vou me deter aqui, o vídeo é bem didático, bem animado. Tá? Então vocês vão ver o que acontece com essa estrutura quando se dá energia para formar o lipossoma. Certo? Bom, o ponto importante, então essa é a estrutura básica de um lipossoma. Eu posso ter várias formas de ter esse lipossoma, eu posso ter simplesmente uma bicamada, como está indicado aqui. Tá? Eu posso ter múltiplas bicamadas, então são chamados lipossomas múltiplos, ou MLV, multilamela vésicos, então, vesículas multilamelares, onde eu tenho várias dessas camadas formando como se fosse uma coisa tipo uma cebola. Tá? Cada camada da cebola é uma bicamada desse tipo, certo? Então são coisas desse tipo aqui. Bom, por que eles são tão interessantes? Porque esses são ferramentas ou estruturas bem importantes para poder fazer a incorporação de fármacos e liberação de fármacos. Esse é o grande uso dos lipossomas hoje em dia. Tá? Por que eles podem fazer isso? Porque eles têm, na verdade, um ambiente apolar, que é o interior da bicamada. Então essas esferas vermelhas aqui seriam a localização de solutos apolares. Solutos apolares vão dissolver dentro da parte hidrofóbica. Se fosse uma esfera, seria uma micela esférica. Se fosse uma micela esférica, seria dentro da esfera. Nessa estrutura de vesícula lipossoma, eles se incorporam dentro dessa bicamada. Ou eu posso esconder uma coisa hidrofílica, que eu não posso fazer na micela convencional. Dentro dessa estrutura fechada aqui, eu tenho uma camada, uma solução aquosa também, tem um pool de água aqui, tá? Tem um volume de água. E esse volume de água permite incorporar uma molécula hidrofílica. Então, é possível fazer o lipossoma e encapsular aqui dentro dele, por exemplo, está indicado nessa estrelinha verde aqui, uma molécula hidrofílica. Por que ele é utilizado? Ele é utilizado porque ele pode ser utilizado para levar esse fármaco, esse ativo, né? Normalmente vai ser um fármaco, que pode ser hidrofóbico ou hidrofílico, até um certo centro e liberar ele controladamente. Tá? Então, o segundo ponto importante, que é bem fundamental para esses lipossomas, é a velocidade com que as coisas conseguem migrar através dessa membrana. Coisas que estão colocadas aqui dentro da membrana, dissolvidas na parte apolar, ou mesmo coisas hidrofílicas. Elas têm que passar por essa membrana para sair. Isso é a mesma coisa que acontece na membrana biológica. Eu vou voltar aqui na transparência anterior. Então, isso aqui seria a estrutura da membrana biológica. Aqui estão os fosfolipídios que formam a membrana. Isso aqui são proteínas ou outras estruturas que estão intercaladas dentro da membrana. Tem várias maneiras de passar pela membrana. Uma delas é esses canais que passam pelas proteínas. Então, por exemplo, íons. Tem proteínas que controlam a passagem. O caso mais clássico é o sódio, potássio, cálcio, cátions que passam através dessa membrana. E com isso, nossos sistemas vivos controlam o potencial eletrostático em cima dessa membrana. Tá? Esse é um transporte ativo. Tem um mecanismo, que é um mecanismo que vocês devem ter visto em bioquímica, onde esses cátions interagem com essas membranas e eles conseguem atravessar esses canais, tá? Como se fosse um túnel atravessando a membrana. O outro mecanismo é o mecanismo passivo. As moléculas podem passivamente difundir através dessa bicamada aqui. Tá? Então, vou voltar à estrutura. Vamos imaginar que a gente tenha um soluto, um fármaco hidrofóbico dissolvido dentro dessa bicamada. Ele pode difundir para fora dessa bicamada. Isso não vai ser favorável porque ele é hidrofóbico, mas sempre vai ter uma certa quantidade de fármaco dissolvido em água, que é pequena, mas sempre vai ter. E à medida que eu for consumindo o que está colocado em água, dinamicamente o que está na parte apolar vai sair. Certo? Isso aqui é um equilíbrio dinâmico que compensa o que é retirado aqui com o reservatório que está dentro do lipossoma. Então ele é um reservatório para a liberação de coisas apolares. Pode ser também para coisas polares, como eu tinha indicado, então eu posso incorporar um fármaco polar aqui dentro, por exemplo, vitamina C, imagina, vitamina C é solúvel em água, tá? Ácido ascórbico. Ele vai ficar incorporado, se eu colocar ele na presença do lipossoma, ele vai ficar colocado aqui dentro. Para ele sair para onde a gente gostaria que ele tivesse atividade, no receptor biológico que está aqui fora, ele vai ter que migrar através dessa bicamada. Tá? E essa migração através da bicamada vai tomar um certo tempo. Então, isso aqui não é simplesmente uma difusão, então ele tem a ver também com o movimento de difusão, que é o movimento browniano, mas eu tenho que, para a molécula hidrofílica sair daqui e passar para cá, ela tem que dissolver dentro dessa parte apolar. Tá? Então essa permeação que ele vai ter é controlada também pela interação que ela tem com essas moléculas que formam a bicamada. Nesse caso aqui são os fosfolipídios. Tá? O que é interessante para lipossomas, para bicamadas em geral, é que essa permeação é controlada pelo estado de organização dessas moléculas aqui. Então,
Aqui tem uma representação, isso aqui seria um sistema de... Então imagina que isso aqui seria os nossos surfatantes organizados na forma de bicamada. Quando eles estão em baixa temperatura, essas cadeias têm pouca mobilidade e elas se orientam. Tá? O modelo seria o estado sólido. Então imagina um hidrocarboneto, que é o que a gente tem aqui. Esse interior aqui é um hidrocarboneto, pode ser um C12, C16, C18, assim por diante. Se eu resfriar um C12, C16, C18, vai chegar a um certo ponto em que ele solidifica, é o ponto de fusão. Tá? Se eu tiver onde essas cadeias estão bastante organizadas. Então, nessa estrutura onde elas estão muito organizadas, que é preferencial a baixa temperatura, a passagem de qualquer molécula através dessa estrutura vai ser mais lenta, porque esse é um sistema que tem mais rigidez. Tá? Se eu aumentar a temperatura, do mesmo jeito que eu aumento no estado sólido, eu vou levar uma maior desordem, mas uma certa temperatura, por causa do líquido puro seria a temperatura de fusão, em que essas cadeias se desorganizam. Tá? No caso dessa estrutura de surfatante, eu não vou arrebentar a estrutura de surfatante, eu não vou romper, porque ela continua sendo uma estrutura hidrofóbica. A diferença é que eu tenho que o interior dessa estrutura aqui tem uma mobilidade maior. Então, se eu mexer com a temperatura, isso é característico desse sistema de bicamadas, as micelas normais não fazem isso, eu não consigo organizar as moléculas surfatantes nas micelas esféricas ou cilíndricas, eu só consigo fazer isso quando elas estão em bicamadas. Tá? Existe uma temperatura crítica, que é uma temperatura parecida com a temperatura de fusão. Então, o nome que o pessoal dá é a transição gel para cristal líquido. Gel seria o sistema organizado, cristal líquido seria o sistema desorganizado. Se isso for feito num DSC, eu tenho um pico, como se fosse um pico equivalente à entalpia de fusão. Tá? Então, eu estou aquecendo, estou dando energia para o sistema, a energia começa a aumentar a mobilidade dessas cadeias até uma certa temperatura crítica em que ela se desorganiza. Eu não rompo a estrutura, eu continuo tendo o lipossoma. A única diferença é que dentro dele essas cadeias estão mais desorganizadas. Quando elas estão mais desorganizadas, as coisas passam mais rapidamente. Então é possível controlar, isso é uma coisa que na natureza acontece, na membrana biológica também acontece. Tá? Vou voltar àquele nosso desenho. As moléculas estão continuamente entrando e saindo na membrana biológica, uma pelos canais, que é a parte ativa, mas também pela parte passiva. E essa mobilidade é controlada pelo estado de organização. Nessa estrutura aqui, a gente vê que as cadeias estão mais ou menos organizadas. Tá? Se eu aumentar a temperatura, essas estruturas vão se desorganizar e essa mobilidade vai aumentar. As coisas vão sair ou entrar mais facilmente. Mas a estrutura se mantém, ela não rompe. Tá? Então é uma maneira de ajustar a permeabilidade, por exemplo, para um fármaco ou para alguma molécula que eu quero que entre e saia, controlando o estado de ordem dessas cadeias. Tá? Bom, como eu comentei, isso acontece na natureza. Tá? Então aqui tem uma tabela das quais são esses valores de temperatura de transição. Então a temperatura a partir da qual a estrutura começa a ficar mais desorganizada, seria parecido com o ponto de fusão, para diferentes espécies de lipídios, de fosfolipídios. Tá? Esses aqui são lipídios de duas cadeias, então esses aqui seriam dados para fosfolipídios onde eu tenho duas cadeias C12, e o que a gente vê é que essa temperatura de desorganização é negativa, é menos 1 grau. Então, qualquer temperatura positiva, essa estrutura, como é uma cadeia pequena, ela vai estar desorganizada. Se a gente for para o outro extremo aqui, um surfatante de C16, tá? Então, um lipídio que tem duas cadeias de C16, esse zero aqui, esse tem saturação. Tá? Eu já vou comentar sobre isso. Então, são cadeias saturadas. A gente vê que essa temperatura passa para 41 graus. Tá? Esse surfatante de C16 aqui, duas cadeias de C16 com um grupo fosfatidilcolina, tá? Desculpe, é esse daqui, tá? É chamado dipalmitoil fosfatidilcolina, DPPC. Tá? E esse é um dos fosfolipídios mais comuns que a gente tem na nossa membrana biológica. Então, o que isso aqui está indicando é o seguinte: se eu fizer uma bicamada com esse surfatante C16, ela só vai estar desorganizada, só vai ficar mais permeável a 41 graus. Tá? Mas o nosso corpo está a 37 graus. Né? Nós somos, por alguma razão, nossa temperatura de funcionamento é 37 graus. Então, a 37 graus, esse sistema aqui estaria numa situação rígida. E a mobilidade através das cadeias seria menor. Que não é uma situação ideal. Normalmente, a membrana biológica, o sistema é feito de tal maneira que as coisas deveriam entrar e sair livremente. Então, como a gente pode mudar essa temperatura de transição? Como é que eu posso fazer com que o sistema que estava rígido se torne fluido? Bom, uma seria mudar o tamanho do lipídio, mas não é o caso aqui. Outra seria colocar uma ligação dupla. Então, colocar uma ligação dupla, vocês podem ver na tabela aqui, os surfatantes que tem 1 aqui na frente, ó, a temperatura de transição cai lá para baixo, porque essa ligação dupla desorganiza a cadeia, ela deixa de estar retinha, saturada,
Com a ligação dupla ela tem uma quebra. Tá? Uma outra possibilidade de fazer isso é colocar algum soluto dentro dela. Certo? E aí o que a natureza escolheu foi colocar colesterol. Então as nossas membranas têm colesterol. E a adição de colesterol dentro dessa estrutura, está indicado aqui, faz com que essa temperatura de transição desapareça. O colesterol desorganiza a estrutura. Então, o colesterol faz o papel de estar dissolvido. O colesterol é uma molécula que é apolar, estaria dissolvido aqui no meio. A colocação dessas moléculas aqui no meio faz com que essa estrutura se desorganize. E com isso eu consigo fazer com que ela esteja fluida e as moléculas consigam entrar e sair. Tá? Então, resumindo essa parte final sobre lipossomas, lipossomas são uma estrutura bem interessante formada por surfatantes de duas cadeias, os mais comuns são os fosfolipídios, tá, mas pode ser surfatante sintético também. Elas são bem importantes porque elas têm a propriedade de dissolver ou incorporar tanto coisas apolares dentro da bicamada quanto coisas polares que podem ficar aqui na água. E a permeação, a permeabilidade que as moléculas têm através dessa bicamada é afetada pelo estado de ordem, que pode ser controlado pela temperatura ou pela adição de outras moléculas. Tá? Então é possível desenhar um sistema desse tipo que dissolva várias coisas, ou polares ou apolares, que possa controlar, possa liberar controladamente, ou mais rápido, ou mais devagar, numa certa temperatura, dependendo da composição das moléculas que eu colocar aqui. Tá? Esse é o grande uso dos lipossomas, e vocês vão encontrar mais detalhes naquele vídeo que eu coloquei em anexo. Tá? Então a gente encerra essa parte aqui.